dia! Tudo bem, galera? Beleza? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo aqui diferente, falar um pouco aí, tentar ser um pouco mais esclarecedor, né? Porque morar aqui na Itália, para muitos, é um grande sonho, né? Pode ser uma realização. E para muitos aí é um desafio que às vezes não é necessário, vamos dizer assim, né? Por que que eu digo isso, né? Vamos partir aí do custo de vida, né, italiano, né? Se você vai vir para cá e vai morar numa cidade, por exemplo, uma cidade grande como Milão, né? O salário lá é um pouco mais elevado, né? Você consegue ganhar um pouco mais. Porém, o custo de vida também, né? Se você for pagar em um apartamento pequeno no centro da cidade de Milão, você vai sair aí a partir de 1.500 euros, né? Mas se você for um pouco mais para as partes periféricas ali, né, ou distritos vizinhos, né, você vai conseguir aí aluguéis mais baratos, né, a partir ali de 700 euros, por exemplo, né. Hoje, onde nós moramos aí, você tem aluguéis aí a partir de 600 euros, mais ou menos, 500, 600 euros, até aluguéis aí que vão às alturas, né? Vão à lua, né? É, mas também não é uma cidade que tem assim, não é, vamos dizer assim, não é a cidade que tem mais oportunidades, tá bom? Hoje, se eu fosse escolher uma cidade, eu escolheria mais próxima a mim, Verona ou Pádua, né? Que são cidades que têm mais oportunidades ainda de emprego. Para ser mais honesto, eu acho que eu escolheria Pádua, né? Ou Pádua, né? Que é uma cidade muito boa também para se morar. Tem um grande centro universitário, onde tem a faculdade mais antiga aí de toda a Itália, né? Tem bastante universitário lá, né? E tem bastante dinheiro lá também. Porém, a cidade que nós moramos hoje é uma cidade que atende aí as nossas necessidades, ok? Então vamos lá. Você tem que colocar aí o custo de vida, né? Partindo aí do aluguel, né? Então você vai colocar aí a média de 600, 700 euros por mês, né? Para você morar num apartamento aconchegante, né? Não vai ser no centro da cidade, tá? Mas vai ser muito próximo. Pode até se considerar centro, dependendo do lugar onde você vai morar, né? Uma outra coisa que a gente se pergunta bastante, né? Que é uma necessidade imutável, né? Que é a alimentação, né? O valor da alimentação, quanto se gasta, né? Hoje você consegue comer na Itália, né? Hoje as coisas estão um pouquinho mais caras do que antigamente, né? Mas você consegue comer na Itália aí a partir de 200 euros, um casal 250 euros mais ou menos por mês ali você consegue comer. Depende do seu estilo de vida, né? Depende muito do seu lifestyle, né? Então, mas para você comer uma pessoa que não é, por exemplo, vegana, né? Eu, por exemplo, não sou vegano, né? Eu como carne, então a gente gasta um pouquinho mais, né? E a gente sente muito aí, para quem gosta muito de comer a carne bovina, né? Você vai sentir um pouco aí a diferença no preço de alguns cortes, né? Por outro lado, né, às vezes você vê lá picanha, né, tem bastante coisa aí sobre picanha aí quando a gente está no exterior, né, a gente vê vídeos do exterior, né. A picanha ela tem um preço mais acessível, por exemplo, né, do que um corte de bisteca com filé, né, um corte de bisteca com filé hoje você vai pagar aí 35, 37 euros o quilo, tá? Enquanto uma peça de picanha você vai estar pagando aí mais ou menos uns 15 euros o quilo, dependendo de onde você comprar, ok? Então, você tem que calcular aí mais ou menos aí
para quem gosta de comer carne bovina, aí uns 300 euros por mês por casal, tá? Isso para uma pessoa comum, né? Tá? E uma outra coisa também que as pessoas têm bastante dúvida é sobre a educação, né? A educação, ela é muito boa, é muito boa. As escolas, para quem tem filho, né? Ou até mesmo para quem vai vir aqui para poder estudar, né? Quem às vezes fala, não, eu tenho meu sonho, eu quero fazer medicina, por exemplo, né? Quero fazer medicina. Então a pessoa se prepara, estuda, ela faz o italiano, né? Depois que a pessoa faz italiano, que sabe compreender totalmente o idioma, tem domínio total, vem para a Itália, vai fazer o seu reconhecimento de cidadania, por exemplo, né? Para poder estudar medicina, né? Um exemplo, tá? Eu citei medicina aqui como um exemplo. Então, mas o custo para você estudar hoje, né? Ele varia aí de mais ou menos 300 euros, tá? A 3.000 euros, tá bom? Anuais, ok? Isso é um valor anual. Porém, quando você é um cidadão legal aqui, né? É um cidadão legal, você tem um serviço que chama INPS, né? Então você vai lá, faz o INPS e tal, então você consegue encaixar ali alguns benefícios para a sua família ou para você mesmo, né? Independente que seja estudante ou não, tá bom? São benefícios muito bons. Por exemplo, se você tem um filho na escola, né? Então o INPS ele vai te ajudar, né? Mesmo que aqui é obrigatório, né? Se você tiver um filho, ele vai ter que estar na escola. O INPS ele vai te ajudar, ele vai te dar um valor referente ali pro seu filho, né? É um valor que vai ficar ali no gasto da escola. A escola é pública, tá? Ela é pública, é um ensino assim espetacular mesmo, é muito bom, tá? Só que você tem alguns gastos, né? Como os livros, por exemplo, né? O material didático. E você também tem o gasto da alimentação, né? Que você tem que pagar. Por outro lado, você tem um benefício que o governo também ele te oferta, né? Que ele te oferece, né? Para que você possa ajudar nesse custo mensal aí que você tem com a criança, né? Com o seu filho, ok? Além disso, né? Além disso, que é o aluguel, né? Como eu citei anteriormente, e agora a escola, né? Nós temos aí o transporte público, né? O transporte público é uma coisa que você vai pagar aí mensalmente para quem mora aqui, né? Porque o benefício é muito maior para quem paga mensalmente, né? Você faz uma carteirinha e aquela carteirinha você consegue transitar naquela área, né? Naquela zona, como se chama, né? Naquela zona específica à vontade o mês inteiro, independente do horário que você precise para poder utilizar aquele serviço, tá? É ilimitado mesmo, né? Você vai pagar em torno aí de 50 euros, de 40 a 60 euros, vamos dizer assim, mais ou menos isso, ok? De 40 a 60 euros, né? Pode colocar aí uma média de uns 50 euros, né? Mas você pode transitar normal, tá bom? O serviço público, esse serviço de transporte público é muito bom mesmo, tá? Nos horários de pico, os ônibus ficam cheios por causa dos estudantes, na hora da saída e da entrada dos estudantes. Mas tirando isso, o transporte público é excelente, né? Além dos trens, enfim, que você conta aqui para poder utilizar, né? Esse serviço, tá bom? Além do mais, né? Nós temos um outro serviço que é indispensável, que é o da saúde, né? A saúde aqui na Itália, ela é pública. Então, o que que acontece? É muito boa, é muito boa. Porém,
você tem que estar ciente o seguinte, ela é pública, mas ela não é totalmente, ela não é 100% gratuita, tá bom? Então funciona assim, você vai ter, a partir do momento que você é um cidadão legal, o Estado ele vai te fornecer um médico que eles costumam chamar, como a gente tem costume de chamar, um médico da família, tá? Esse médico vai fazer exames, vai te colocar ali para você fazer exames, vai te atender se você tiver uma dor nas costas, uma dor no corpo, um mal-estar. Muitas vezes vai te atender, você vai agendar com o médico por telefone e assim, às vezes no mesmo dia, no dia seguinte ali você já vai ter atendimento, né? É bem rápido, tá? Se você precisar de um atendimento de urgência, por exemplo, você pode ir até o atendimento de urgência no hospital e lá eles vão te atender também, tá? Vão fazer todos os exames que eles acharem necessários, que o médico achar conveniente que seja feito, né? E essa é a diferença, né? Quando você vai fazer os exames, você vai pagar por eles, tá? Mas não é nenhum preço exorbitante que fique fora do orçamento de um cidadão comum, né? Um cidadão comum que tem um salário normal, né? Um salário comum, né? No meu ponto de vista, isso é bem diferente do Brasil, né? Por exemplo, no Brasil, dependendo do exame que você vai fazer, ele vai te custar um salário mínimo, mais mais a consulta com o médico, enfim, vai ultrapassar esse valor de um salário mínimo, né? Aqui na Itália, não. Outro dia, por exemplo, a Jéssica estava com um pouco de dor abdominal e nós fomos até o hospital. Eu lembro que na época ela ainda não tinha a téssera, né? A téssera sanitária, que é muito importante. Inclusive, tem um vídeo aí falando sobre a téssera sanitária, ok? Depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar o vídeo, tá? É muito interessante. Então, ela ainda não tinha a téssera sanitária e nós fomos até o hospital, né? Eu tinha minha documentação, tudo certinho, né? E aí ela teve o atendimento e naquele mesmo dia eles já fizeram um ultrassom de abdômen total, já fizeram um exame de sangue completo, né? Deram a medicação para ela, administraram a medicação nela, ela melhorou, graças a Deus, e depois nós viemos embora para casa e na sequência nós pagamos uma taxa no valor de 50 euros, né? No meu ponto de vista, foi barato. Foi barato por quê? Porque hoje, se você fazer um abdômen total no Brasil, eu não tenho ideia de quanto esteja custando hoje, né? Mas eu acredito aí que passe dos R$ 300, né? Se você colocar que o salário mínimo é menos de 1.500, né? Então isso dá mais de um quinto do valor de um salário, né? Enquanto 50 euros para a gente dá bem abaixo disso, né? Dá bem abaixo disso, né? Então, se você fizer o comparativo, você vai ver que é mais acessível você ter acesso a um exame, por exemplo, se você precisar, né? Outro dia eu também precisei fazer alguns exames e fiz todos os exames que precisava, fiz o ultrassom, fiz os raios-x, fiz tudo e deu 70 euros mais ou menos, né? Com consulta médica e tudo. Então, do meu ponto de vista, é mais acessível, né? Assim como a alimentação, eu também acho que ela é um pouco mais acessível, né? Afinal de contas, para você comer muito bem, né? Você vai gastar aí, um casal vai gastar em média de, muito bem mesmo, tá? Comendo carne bovina, suína, enfim, se alimentando tudo, comprando iogurte, comprando o básico, arroz, o feijão,
o macarrão, as saladas, as frutas, leite fresco, né? Eu gosto de tomar leite fresco, eu não gosto daquele leite de caixinha. É, chocolate, tudo, você vai gastar aí em torno aí de 450 euros, tá? Por mês, né? Então, no Brasil, para você fazer uma compra dessa que eu faço aqui, você vai gastar em média de mais ou menos uns R$ 2.000, mais ou menos, né? 2.000 e poucos reais. Então, se você vê o salário mínimo no Brasil, vamos falar que é cerca de 1.500, né? Vamos colocar isso aí, é um pouquinho menor, eu sei, mas vamos colocar 1.500, entendeu? Para 2.000, né? Então, quer dizer, uma compra para você comer de tudo à vontade está acima do valor do salário mínimo, né? Enquanto aqui na Itália, se você colocar aí 450, né? Mais ou menos, vamos colocar 500, tá? Mas não chega aos 500, tá? Você vai ver que dá um valor abaixo do salário mínimo. Chega a dar um terço, dependendo do seu salário aí, né? Agora, algo muito interessante, para você pagar tudo isso, você tem que trabalhar, né? E o trabalho, ele varia o salário. Falando aqui do norte da Itália, que é um lugar mais industrializado, né? Da terra da bota, né? Você vai estar recebendo aí a média de 1.300 a 1.800 euros, é a média salarial, tá? Você pode ganhar um pouco menos, talvez, depende do seu trabalho, depende da quantidade de horas que você trabalha, mas você também pode ganhar um pouco mais, né? Como eu disse, depende do seu trabalho e depende da quantidade de horas que você trabalha, né? O quanto você se esforça para cumprir os seus objetivos, né? Então, se você partir aí dessa média de 1.300, que é a média, né? Você vê que não fica tão, não é inacessível todos esses serviços somente com um salário, né? E, gente, é isso, tá? Morar na Itália é algo que para muitos pode ser uma realização, tá? E para outros pode ser muito desafiador, né? Ou às vezes até mesmo desnecessário. Mas tem um outro ponto, que daí não é mais uma necessidade como escola, saúde, alimentação e aluguel, que é o ponto das viagens, por exemplo, né? A Itália é um lugar estratégico, né? Ela fica ali no centro da Europa, então aqui no norte você consegue se deslocar fácil. Às vezes você tem vontade de conhecer, por exemplo, a Alemanha, né? Então é perto, é muito perto. Você pode ir de trem, você pode ir de carro, né? E é óbvio que de avião você chega em qualquer lugar, né? Alemanha, França, né? Até mesmo, vou até um pouco mais longe, né? Se você quiser, por exemplo, ir para Londres, conhecer Londres, né? Hoje você consegue, eu até dei uma pesquisada nos valores de aéreo, né? Que é um pouquinho mais rápido. Você consegue ir daqui a Londres com 2 horas de voo, né? Então é bem rápido mesmo. E você vai pagar hoje, tá? Que tá, já estamos aí já não é mais alta temporada, né? Lembrando que esse vídeo é em novembro de 2024, né? Você vai pagar a média de 50 euros aí entre você ir e voltar, né? A ida e a volta, né? De avião, né? Então, se você fizer esse comparativo também no Brasil, eu lembro que eu tinha o costume muito de ir no shopping de Londrina, enfim, e nos finais de semana, e eu gastava 50 assim só de combustível na minha moto, né? Só para mim ir e voltar de combustível, enfim, né? E eu morava bem pertinho mesmo de Londrina, né? E então, na viagem também ela é mais acessível, né? O passeio e tal. Outra coisa, outra coisa além da viagem, né?
ser mais acessível, você também tem que colocar aí a segurança, né? A segurança aqui na Itália, né? Ela é muito boa, ela é muito boa mesmo, né? Ela pode ter uma coisa ou outra que acontece, pode sim, né? Às vezes um pequeno furto, alguma coisa assim, você pode até ver, sim. Mas é bem difícil e é muito diferente do que a gente conhece no Brasil, né? Onde às vezes nós vemos algumas coisas, né, pelos noticiários, enfim, desagradáveis, né? Que não combinam com o estilo de vida aí da maioria das pessoas, né? Que moram no Brasil, na maioria de nós brasileiros, né? Mas aqui pode acontecer, mas pode ter certeza que não vai ser nada comparado a isso, né? Tem uma cidade ou outra que pode ser um pouquinho mais perigosa, sim, mas as cidades menores aí são bem mais tranquilas, né, nessa questão de segurança, né? Então eu fico bem mais confortável sobre essa questão de segurança aqui na Itália do que no Brasil. Eu lembro que quando estava no Brasil eu ia dar os meus rolês de moto, né, ia passear de moto no final de semana, e eu tinha medo de alguma pessoa chegar em mim e falar, puxa, desce da moto, né? Vou levar a sua moto. Eu tinha uma moto de alta cilindrada, importada, e é muito visado, né? Enfim. Né? E aqui na Itália eu posso sair, independente da hora que eu esteja, posso andar com um celular na mão, posso andar com um iPhone, e vai ser muito difícil alguém chegar e falar, passa o seu celular, por exemplo, com uma arma na mão, por exemplo, né? Mandando eu entregar o celular para ele. Enfim, a Itália, ela é um lugar que, como eu já disse, pode ser desafiador para alguns e para outros nem tanto, né? Pois, o que acontece? Aqui o trabalho, como eu disse, né, vai depender muito do que você trabalha, da quantidade de horas que você trabalha, do que você é acostumado a fazer no Brasil, né? Eu no Brasil eu sou professor, né? Trabalhei muitos anos na área de vendas, né? Tenho uma experiência significativa na área de vendas, né? E fiz uma faculdade depois de educação física, que é algo que eu gosto também, eu sou apaixonado pelo esporte, e comecei a dar aula aí no Brasil, né? Enfim, aqui na Itália eu ainda trabalho como outros serviços, eu ainda não trabalho na minha área, né? Na minha área que eu tenho formação, né? Que eu tenho meu título, mas para mim é um caminhar, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai se enquadrando naquilo que melhor atende às nossas necessidades, né? E a gente vai se superando, né? A gente vai se superando. Gente, bom, para esse vídeo é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí pra gente, aí, coloca aí nos comentários, tá bom? Segue a gente, ativa o sininho, curte o vídeo, não custa nada, é rapidinho, você ajuda a gente, tá bom? Compartilhe o vídeo e não esquece de seguir a gente também lá no nossa rotina europeia, ok? Um beijo para todo mundo, desejo